parar de bater nessa tecla que é sobre o caso de Icaraíma. Sabe por quê? Porque é o que todo mundo quer saber, gente. Todo mundo quer saber onde estão os foragidos, quem está envolvido nessa trama cruel, brutal, de matar 4 pessoas, 3 homens que saem de São Paulo, vão cobrar uma dívida, encontro com o Alencar, vão cobrar uma dívida em Icaraíma e são encontrados mortos quase 2 meses depois. E hoje você vai conhecer a história dos outros filhos do Antônio Buscariolo, que agora estão na mira da polícia. A polícia investiga eles formalmente e, mais do que isso, o advogado de defesa já tentou se antecipar, pedindo para eles não ficarem presos, não. No início de agosto de 2025, 4 pessoas desapareceram após se deslocarem ao interior do Paraná. Diego Henrique Afonso, Robisleide Hernani de Oliveira, Rafael Juliano Marascauti e Alencar Gonçalves de Souza. Eles saíram de São José do Rio Preto com destino a Icaraíma para cobrar uma dívida de R$255 mil relacionada à aquisição de um imóvel rural. As últimas comunicações com as famílias ocorreram no dia 5 de agosto, quando o grupo não respondeu mais e deixou rastros de ausência. Ao longo dos dias seguintes, a falta de retorno acendeu o alerta das famílias e foi instaurado inquérito policial diante da suspeita de que algo grave havia ocorrido. Inicialmente tratado como desaparecimento, o caso evoluiu para a suspeita de homicídio conforme novas diligências e indícios forenses. As equipes da Polícia Civil do Paraná passaram a investigar o papel de Antônio Buscariolo, de 66 anos, e de seu filho Paulo Ricardo Costa Buscariolo, de 22, apontados como principais suspeitos. Mandados de prisão preventiva foram emitidos contra eles, mas ao serem cumpridos nas residências familiares, não foram encontrados, o que levou às conclusões de que já estavam foragidos. A defesa nega a participação, sustenta que não há provas contundentes e alega que outras pessoas podem ser responsáveis, além de relatar ameaças que teriam sido feitas à família Buscariolo e ao advogado que os representa. Com o avanço das investigações, a polícia passou a considerar que apenas pai e filho dificilmente teriam capacidade para render, agredir, executar, ocultar corpos e enterrar o veículo utilizado no suposto crime, além de conseguir fugir com auxílio. Isso levou à inclusão de novos nomes como investigados. Entre eles, figuram os outros 2 filhos de Antônio, Carlos Henrique e Carlos Eduardo, relacionados documentalmente à transação imobiliária por meio de notas promissórias. Embora investigados, não constam como foragidos. Também há menção a um terceiro homem não pertencente à família, detido recentemente durante operação referente a um veículo, uma Fiat Strada, com placa adulterada e ouvido formalmente, negando envolvimento direto. Em uma das vítimas, Rafael Juliano, o RG foi encontrado ensanguentado dentro do sapato, o que levou a advogada das famílias a interpretar que ele guardou o documento em um momento de extremo perigo, possivelmente sabendo que sofreria risco de morte. Os laudos preliminares indicam que as vítimas sofreram traumatismo crânioencefálico, politraumatismos e lesões por arma de fogo, sugerindo que nem todas morreram imediatamente no momento da emboscada e que houve agressões prolongadas. Os corpos foram encontrados em 19 de setembro enterrados em uma área de mata na zona rural de Icaraíma, em vala ou enterrados sobre vegetação, em local afastado da cidade. O veículo utilizado pelo grupo também foi ocultado no terreno rural em uma tentativa de dissimulação. À medida que novos nomes são adicionados à lista de investigados, a polícia avalia pedir prisões preventivas para eles. As famílias das vítimas publicaram carta aberta pedindo que todos os responsáveis sejam responsabilizados de forma plena, com transparência e celeridade. A apuração segue sob sigilo, com preservação de laudos, depoimentos e provas, o que limita o acesso público aos detalhes. Investigações complementares continuam para identificar o grau de participação de cada... Pagamentos deveriam ter começado em julho do ano passado, mas Alencar nunca recebeu qualquer valor, e foi isso que o fez procurar os cobradores. E se não bastassem todos esses indícios, os advogados de defesa de Antônio, Paulo Ricardo, Carlos Eduardo e Carlos Henrique entraram com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, solicitando acesso às investigações, mas também que os clientes não sejam presos caso a polícia solicite a prisão. Indícios cada vez mais fortes que a família Buscariolo não é temida à toa na pequena cidade de Icaraíma. As pessoas elas entram em contato e a primeira coisa que elas pedem é não repassem a polícia e não divulgue nome, número de telefone, né? Então essas coisas aí são muito sérias, né?
Então a gente passa para a polícia sem poder identificar de onde estão vindo essas informações, né? E, sinceramente, eu não conhecia pessoalmente a cidade de Icaraíma e eu não sabia desse temor com relação não só à família dos Cariolo, mas também as questões policiais, né? A falta de identificação dos cidadãos com a polícia da região. Mas o que deixa muito claro é que as pessoas que lá residem têm um medo muito grande da família Buscariolo. Tem muita gente que a gente acaba conversando e fala assim, ó, essa família é da pesada. Eu, se fosse vocês, parava de ficar falando o tempo inteiro da família Buscariolo porque eles são barra pesada, porque o Mamute, que já tem várias condenações, ele seria integrante aí de uma organização criminosa, um dos líderes de organização criminosa que atua na região noroeste do estado e também no estado de São Paulo. Então tinha que tomar cuidado. Mas é o seguinte, gente, a nossa responsabilidade aqui é de cobrar, é da gente ir atrás, da gente pedir uma solução desse caso, né? A polícia trabalhando para localizar, mas está na hora, né? Está na hora de dar uma resposta para essas famílias, está na hora de dar uma resposta para a própria sociedade de Icaraíma, que fica com medo do que está acontecendo. Porque, ó, a gente já tem ali a esposa do Paulo Ricardo que já apareceu na cidade. Não estou falando aqui que ela tem envolvimento no crime, mas ela está prestes a dar à luz. E aí, Paulo Ricardo? Você não ia querer estar perto da tua família? Ia querer, né? Assim como as pessoas lá de São Paulo também, né? Tem muita gente que não vai ver o filho crescendo, não vai ver neto crescendo, a neta crescendo. Então tá aí, é responsabilidade. A partir do momento que você assume a responsabilidade, assume aí, toma uma decisão de tirar a vida de outras pessoas, você tem que responder criminalmente e o mais certo é se entregar. Tem muita gente falando, eles vão se entregar a qualquer momento. Não vão se entregar, gente. Fato é que não vão. Então a polícia vai ter que dar uma resposta o quanto antes, porque já são mais de 2 meses que a gente está aguardando, que as famílias estão esperando e que a cidade de Icaraíma vive com medo do que está acontecendo, porque parece que os Buscariolo continuam mandando na cidade mesmo que não estejam ali. Tá na hora, né? Tá na hora as forças de segurança darem uma resposta para essas pessoas.